Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus a todos. E eu venho contar para vocês hoje uma experiência espiritual que eu tive com Deus. No vídeo de hoje eu venho contar uma experiência espiritual que eu tive com Deus. Para você que acredita em Deus, vai edificar muito a sua fé. Eu tenho certeza que você vai conseguir tirar algo para sua vida. É uma experiência assim que marcou a minha vida. Eu não esperava ter essa experiência porque foi muito forte. E também na situação que estava acontecendo, né? Porque geralmente a gente pensa que a gente vai ter uma experiência espiritual quando a gente está orando muito, quando a gente está buscando muito. Geralmente é assim, né? A gente tem mais quando a gente está mais avivado. Mas Deus também, pela sua infinita misericórdia, Ele usa da sua graça para nos mostrar que Ele é conosco quando a gente também está no fundo do poço. E nesse dia eu estava muito cansada, estava passando por muitos problemas, muitas dificuldades, enfrentando lutas, como todo mundo enfrenta. Cada um de nós temos uma luta diferenciada, né? Você tem uma luta, eu tenho outra. E eu estava passando por momentos muito difíceis na minha vida que eu não sabia como resolver. E eu deitei na cama da minha filha, eu estava cansada, era 7 horas da noite. E quando foi 11 horas da noite eu acordei por minha filha estar me sacudindo. Mamãe, acorda, eu tô com fome, eu não comi nada. Minha filha de 4 anos pedindo comida, pedindo algo para comer porque não tinha comido nada. Então eu me espantei e falei: "Não, filho, eu vou fazer comida para vocês", né? Os quatro estavam sem comer. Meu esposo também tinha apagado lá no quarto, tava dormindo. E fui lá, fiz algo para eles comer. Geralmente eu não durmo cedo, eu só durmo depois que todo mundo dorme, depois que todo mundo come, depois que todo mundo está bem, é que eu durmo. Mas nesse dia eu não ia nem dormir, eu deitei um pouco na cama da minha filha e acabei apagando, e já era 11 horas da noite, tipo, apaguei mesmo. E aí fui lá, fiz algo para elas comer, fiz algo para eles comer, eles comeram. Fiz algo para elas comeram, meu filho também comeu. E daí eu fui deitar, né? Tava muito cansada, eu nem comi, fui deitar. E quando eu não lembro se eu acho que eu nem comi. E aí eu fui deitar, deitei na minha cama, né? Dessa vez eu estava no meu quarto, deitei na minha cama. E daí quando eu sentei na cama, né? E antes de deitar, eu falei com Deus, eu disse: "Deus, será que tu é comigo? Deus, são tantas lutas. Será que o Senhor é comigo? Porque eu não entendo. Será que eu tô fazendo algo de errado pra estar passando por tudo isso? Sim, eu não entendo o que tá acontecendo. Será que eu tô fazendo algo assim que te desagrada, inconsciente, porque eu não sei? Será que o Senhor é comigo?" Enfim, eu deitei e apaguei, gente. Apaguei. Dormi muito. Quando foi 3 horas da manhã, eu despertei. Acordei literalmente, gente. Essa experiência foi toda acordada. Eu acordei por eu acordei, eu saindo de dentro do meu corpo. Eu saí de dentro do meu corpo e fui até o telhado, fui levada até o telhado. E quando eu cheguei no telhado, quando eu cheguei no telhado, eu olhei para baixo, meu corpo estava na cama, minha filha estava do meu lado, a de 4 anos, meu esposo estava na rede deitado, e eu E na mesma hora me deu aquele nervoso, será que Deus vai me levar? Eu tô achando que Deus vai me levar, hoje é o dia da minha morte. Eu só pensei nisso. Porque eu não tinha mais controle sobre o meu, eu não tinha mais controle sobre mim, eu não conseguia voltar, eu não conseguia sair dali. Eu tava lá no telhado olhando pro meu corpo e acordada. E daí Deus me devolveu para dentro do meu corpo novamente. Deus me devolveu para dentro do meu corpo e eu despertei e comecei a pensar: será que Deus estava me levando? Aí veio aquele pensamento: não, Deus. Aí veio aquele pensamento: não, Deus está me dando uma experiência.
Aí eu tive a certeza que Deus estava me dando uma experiência. E aí, naquele momento, eu deixei Deus fazer o que Ele estava. Naquele momento, eu me deixei. Naquele momento, eu deixei Deus. Naquele momento, eu aceitei aquela experiência. De repente, Deus veio novamente, me tirou de dentro de mim. E eu subi novamente, subi. Só que dessa vez eu não abri o meu olho. Eu não tive coragem de abrir o olho. Permaneci com o olho fechado. Daí eu passei do telhado. E fui. Gente, quando eu senti que eu tava chegando no céu, que eu ia entrar no céu, que eu senti que eu ia entrar no céu, foi uma velocidade muito rápida, mas que meu corpo não sentia a velocidade. É como se Deus não deixasse o meu corpo sentir a velocidade. Eu sentia que eu estava subindo. E fui. E só que eu não tive coragem de abrir o meu olho. Quando eu senti que eu tava... Quando eu senti que eu ia entrar no céu, uma voz bradou no meu ouvido. E a voz falou assim: filha, eu sou contigo. Gente, vocês percebem que o questionamento que eu fiz, a pergunta que eu fiz para Deus na hora que eu fui dormir: Deus, será que tu é comigo? Ele me respondeu me dando uma experiência. Assim, foi algo sobrenatural, muito forte. E eu lembro muito da minha mãe na fé, né, irmã Luna, que ela me contou que teve essa experiência também, né? Eu amava ouvir as experiências dela, eu passava horas e horas, eu saía de casa e passava horas e horas sentada para ouvir ela contar as experiências que ela teve com Deus. E ela contava, e ela me contou que uma certa vez ela estava orando de joelho e de repente ela saiu de dentro dela, subiu, ela foi até o telhado, ela olhou o corpo dela. Assim como eu, ela teve medo de ser levada para a morte, né? Ela está morrendo. E aí Deus devolveu novamente ela para dentro do corpo. Quando ela sentiu que era uma experiência, ela saiu de dentro do corpo dela. Ela saiu de dentro do corpo dela e foi levada numa velocidade também assim como a que eu tive. E só que diferente de mim, ela entrou no céu, né? Ela entrou no céu e ela disse que chegou em um pasto muito aberto, um campo muito aberto. Ela chegou num campo muito aberto e nesse campo tinha muitas flores como lírios, todas de uma só cor, e ela dizia que elas balançavam como se elas estivessem louvando e saía como se fosse louvor, sabe? Uma atmosfera de louvor daquelas plantas, daquelas flores, e elas balançavam. De repente veio um anjo, gente, essa experiência da minha mãe na fé. E eu sempre dizia pra ela, eu criança com 10 anos de idade, eu dizia: irmã Luna, eu quero ter essa experiência, um dia eu quero ter essa experiência, eu quero que Deus faça isso comigo também. Eu sempre dizia, todas as experiências espirituais que ela tinha, que ela me contava, eu ficava, eu quero também uma pra mim, sabe? Eu ficava imaginando eu tendo essas experiências. E eu nunca imaginei na minha vida, depois de muito... E eu nunca imaginei na minha vida que efetivamente Deus me daria experiências espirituais com Ele. Isso foi algo assim... Oração de criança, gente. Oração de criança é muito forte. A oração de criança é muito forte, tem muito efeito, tenho certeza. E a minha mãe na fé, ela contou que um anjo levou ela em uma galeria muito grande, um lugar muito grande, muito lindo, tudo muito branquinho. Os anjos com as vestes até o pé, com a cinta na cintura, e de repente chegou um homem muito bonito, alto, com as vestes brancas até o pé e um cinto de ouro, era Jesus. E ele mostrava os anjos dobrando, né, ali como se fossem lençóis brancos e colocando em várias prateleiras. E ele conversou muito com ela, eu era muito criança, não lembro tudo, mas foi mais ou menos assim. E eu fiquei pensando, nossa, a experiência que a irmã Luna teve foi muito parecida com a experiência que eu tive. E, gente, é isso. Espero que vocês tenham sido edificados.